O John Ford é uma instituição do cinema americano. Ao longo de mais de meio século de carreira, ele rodou os mais diversos gêneros e também viveu as transformações da indústria, do cinema mudo para o cinema falado, do preto e branco para o cinema colorido. Mesmo em um período em que os diretores tinham pouca voz em relação aos produtores e chefes de estúdio, o John Ford conseguiu imprimir o seu estilo e moldou a narrativa do cinema clássico dos Estados Unidos. Apesar de apenas 5 indicações, ele conseguiu vencer o Oscar 4 vezes, sendo até hoje o recordista da categoria. Por isso tudo, eu, neste primeiro vídeo do Cine7 em 2022, homenageio John Ford, essa lenda do cinema americano, trazendo da pior à melhor indicação dele e também a maior esnobada no Oscar. Então se inscreve no canal, ative as notificações e vamos para mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Depois do Vendaval, foi a última indicação da carreira do John Ford ao Oscar e rendeu justamente a estatueta que lhe deu o recorde da categoria. A quarta estatueta chegou por um filme simpático, capaz de situar o espectador muito bem nos costumes e tradições irlandesas e com imagens belíssimas. Por outro lado, Depois do Vendaval se estende além do necessário, em uma história sem tanto a oferecer. Para mim, quem deveria ter sido o ganhador da categoria de melhor direção em 53 era o Fred Zinnemann do excepcional Matar ou Morrer. Porém, acho que a academia ficou tentada em premiar o John Ford pelo fato dele estar trabalhando em um romance, uma comédia, que é um pouquinho fora daquilo que ele vinha fazendo, de filmes de ação, de faroeste. Isso pode ter ajudado a seduzir a academia. Em 1936 veio a primeira indicação e também a primeira vitória do John Ford no Oscar. O Delator se passa durante a Guerra da Independência da Irlanda e acompanha a história de um sujeito recusado a entrar no exército revolucionário irlandês, que vê a chance de dar a volta por cima ao delatar por uma boa recompensa o seu melhor amigo. Porém, as consequências deste ato serão cobradas de forma cara. Com esse suspense que antecipa um pouco o que viria a ser o cinema noir, que explodiria anos depois, o John Ford superou o ganhador de melhor filme daquele ano, o Frank Lloyd de O Grande Motim. Em 1942, o John Ford levou a terceira e mais contestada estatueta da carreira. Afinal, o diretor de Como Era Verde Meu Vale ganhou de Orson Welles e do revolucionário Cidadão Kane. Apesar de hoje o resultado ser considerado um absurdo, na época não foi visto assim. Até porque o Ford tinha um grande prestígio na indústria e o culto a Cidadão Kane veio somente anos depois do lançamento do filme. É preciso dizer que Como Era Verde Meu Vale é um grande filme, passa longe de ser ruim. É uma produção que, como poucas, aborda o sofrimento, as dificuldades da classe operária. E é uma produção muito difícil, porque é contada ao longo de décadas. É um trabalho muito bom do John Ford. Se você não viu ainda por preconceito, por raiva, esqueça isso. Você está perdendo um grande filme. A única derrota do John Ford no Oscar de melhor direção veio na Cerimônia Gigantesca de 1940. Somente a entrada em cena do John Wayne, capaz de imortalizar um dos maiores astros da história de Hollywood e sintetizar o faroeste, já fazia o John Ford merecer pelo menos a indicação por No Tempo das Diligências. O ritmo empregado no filme faz os 96 minutos passarem rapidamente,
com grandes cenas de ação e personagens cativantes para prender o público. Naquele ano, porém, ele bateu de frente contra o épico E o Vento Levou e não teve a menor chance contra o Victor Fleming. A maior indicação e vitória da carreira do John Ford no Oscar veio por uma obra-prima inesquecível. Em As Vinhas da Ira, o diretor nos conduz para um lado raro de ser visto no cinema norte-americano da época, ao mostrar o abandono da população mais pobre à própria sorte e também a luta pela sobrevivência dessas pessoas. Mesmo o sentimentalismo do Ford aqui parece diluído pela dureza da história, fazendo o cineasta criar uma das cenas mais poderosas da história do cinema, com o discurso do personagem do Henry Fonda. Com 146 filmes creditados como diretor, escolher uma produção para ser a maior esnobada deveria ser algo difícil, não? Porém, tem uma obra-prima do John Ford que ficou fora do Oscar de maneira completamente inexplicável. Rastros de Ódio reúne o Ford com a agora lenda John Wayne para um faroeste revisionista sobre as bases de construção dos Estados Unidos e também do próprio gênero cinematográfico. Das imagens épicas dos personagens, em contraste à imensidão do Velho Oeste e o tom mais denso adotado pelo diretor, tornam a produção um ponto fundamental para a evolução do western. A rima visual das portas se abrindo e fechando no início e final do filme são gigantes. Em 1957, porém, a Academia resolveu abraçar o cinemão espetáculo e indicou, entre outras produções, Os 10 Mandamentos e o chatíssimo A Volta ao Mundo em 80 Dias. A categoria de direção ficou com George Stevens de Assim Caminha a Humanidade, um trabalho que, na minha visão, não faz nem cócegas, não chega nem na cutícula do que é o trabalho do John Ford em Rastros de Ódio. E é isso, esse foi mais um vídeo do Cine 7 aqui no YouTube. Se prepare que tem muito Oscar, tem muito vídeo aqui no canal em 2022. Obrigado a todos vocês, um grande ano novo e a gente se encontra na próxima sexta-feira, às 18 horas, horário de Brasília. A gente se encontra, tchau!